Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Mulheres do Segmento Automotivo. Hoje eu estou com Diana Sabino, que é Head de Vendas da Henkel, Tranquilo. responsável por todo o pós-venda automotivo aqui no Brasil. Um prazer estar com você, Diana. É um prazer, Rita. Agradeço muito o convite. É sempre muito bom trazer temas que são relevantes para o nosso público, né? E quando eu falo público, estou falando mulheres, homens, enfim, todos, né? Isso aí. Diana, vamos começar do começo. Como é que você foi parar no setor automotivo? Então vamos lá. Eu sempre falo que eu não escolhi, que eu fui escolhida, né? Uhum. E muito jovem eu sempre gostei bastante de pessoas, então sempre busquei, mesmo, né, na minha infância, relacionamento, pessoa sempre foi algo muito comum, muito fácil para mim, né? Então eu tive uma oportunidade, um convite para trabalhar em uma concessionária. Tinha 17 anos. E eu cuidava do departamento de acessórios. E foi bem interessante porque era uma venda complementar, então não precisava entender de automóvel, né? Então, sendo muito jovem, eu tive a oportunidade de focar na venda do agregado, que a gente fala. E vender acessórios para muita gente parece difícil, porque os carros, cada dia que passa, estavam mais completos, né? Uhum. Mas eu sempre identificava como a oportunidade de deixar o automóvel com a carinha da pessoa, sabe? Então, poxa, o que que você gosta, o que que você valoriza? Vamos deixar do jeito que você vai se sentir melhor dentro dele. Então, uma coisa que eu sempre falo é que o meu foco nunca era no produto, e sim no bem-estar da pessoa que estava usando ele. Gostei muito. E aí fui bem reconhecida nessa primeira atividade como profissional no meio automotivo. Tive a oportunidade de cuidar de outras lojas, uma loja, duas lojas, e quando eu percebi, estava tendo muito mais responsabilidade do que eu até imaginava que eu poderia fazer, mas foi algo sempre muito natural. E quando eu realmente estruturei e falei, nossa, esse negócio realmente é a minha cara. Eu Uhum. vou para um próximo nível, né? Eu fui para a área comercial, vendendo automóveis. Já conhecia os automóveis, porque teria que complementar Uhum. os acessórios. E essa trajetória eu falo que foi fascinante, porque a venda de automóvel me trouxe capacidade técnica, porque eu tinha que diferenciar os meus produtos da concorrência, mas também me trouxe sempre muito foco nas pessoas, porque no final o automóvel faz parte da vida das pessoas, né? E ele faz parte da vida de homens e mulheres, né? De profissionais, de pessoas que usam para lazer. Então, eu sempre digo que o produto ele é parte da vida das pessoas e o mais importante é que as pessoas se sintam bem e seguras dentro dele, né? Foi uma trajetória muito importante. Eu digo que falar com o público dia a dia, né, showroom, atendimento do fluxo, né, de pessoas é realmente muito valioso, porque você acaba lidando com diversos perfis, diversas oportunidades. E realmente fui reconhecida, né, recebi muito destaque em vendas e segui para a trajetória, para a função de gestora, né? Claro, me formei, né? Sou formada em marketing, fiz pós em psicologia organizacional, fiz pós em gestão de concessionárias. Eu tive a oportunidade pela rede Toyota de ser indicada para um plano de sucessores para o Toyota Dealer Management Program, que é uma pós-graduação do INSPER, direcionada para executivos. Fiz especialização em gestão de concessionária. Então, esse universo de concessionárias, que foram ao todo 18 anos, 15 deles focada na marca Toyota, eu falo que foi uma base muito importante, muito relevante para falar de estratégia, de execução, de ter vivência na construção de equipe de alta performance. Então, foi uma base muito importante e onde eu tive a oportunidade de enxergar o todo, né, Uhum. E aí você nesse está em mercado. outro universo hoje na Henkel, né? Conta um pouco de quanto você leva. Acho muito interessante destacar essa questão do olhar humano, né? Que você trouxe. Não é sobre produtos, é sobre pessoas que estão utilizando aqueles produtos, né? Como é que você levou Exatamente. isso para a Henkel e qual é a realidade hoje lá? Então, como eu disse, gostava muito do que fazia, era muito reconhecida, tive a oportunidade de aprender bastante, no mercado, né, de concessionárias, mas quando o tempo passa e o mercado ou o ambiente não nos desafiam, a gente se desafia, né? Então, eu me desafiei e pensei, será que eu consigo fazer mais? Será que dá para sair desse universo? E decidi realmente ir para
uma outra oportunidade e eu confesso que até não procurei muitas opções. Eu realmente decidi, olhei o que tinha disponível, me candidatei para uma vaga na indústria. Era uma vaga na ocasião para Key Account, para atender montadoras. E aí eu me imaginei saindo lá do fim do processo, que na minha visão era o fim do processo vender o automóvel, para o primeiro step, que é a produção do automóvel. Então, eu me candidatei para a vaga e fui aprovada. E, nossa, foi muito difícil pedir demissão, 18 anos de uma empresa que eu gostava, que tinha uma relação muito próxima, construí muita coisa lá, né? Eu falo que foi a base da minha vida profissional. Foi bem difícil, mas eu também acredito que você, como profissional, quando você sente vontade de fazer mais, você tem que seguir. E mulher tem isso, né? Com certeza. De seguir o instinto, de perceber que tem que dar um passo à frente. E eu me sentia bem preparada para aprender mais. Essa trajetória foi diferente. Por quê? Pela primeira vez eu tive uma chefe mulher. A head né, do departamento, na ocasião, era uma mulher jovem, tem a mesma faixa de idade que eu tenho, e com uma bagagem muito diferente da que eu tinha. Então, imagina que ela com uma formação, né, engenheira, com uma formação na indústria, né, desde o estágio até esse cargo de liderança, e eu vinha com uma visão, né, do público final, né? Então, foi bem interessante, eu aprendi bastante. Eu até atribuo a ela, assim, eu tive muita coragem de mudar, mas ela também teve muita coragem e se desafiou em ter alguém na equipe com um perfil diferente. Então, hoje ela tem uma função global, Andresa, e é uma mulher muito respeitada na empresa, que continua com uma trajetória de muito sucesso. Isso foi muito relevante para mim, me ajudou a ter uma vivência interessante nessa fase. Mas, ao final do período, minha chefe foi promovida e eu tive a oportunidade de vir para o departamento de pós-venda, né? Que é o reparo e manutenção automotiva dentro da Henkel. Essa divisão, assim, realmente me fascinou. Por quê? Imagina que eu tinha a vivência de venda de automóvel. Automóvel novo, usado, venda direta, né? A gente fazia atacado, varejo, tudo que você imaginar ligado à venda. E aí, de repente, eu me vi lá na fábrica acompanhando o desenvolvimento de produto para produção do automóvel. Então, era uma coisa assim, distante, né? Sim. Do que eu estava acostumada. Mas eu tive a oportunidade de ir para outro nível, que é o pós-venda automotivo. Então, hoje eu posso te dizer que eu tenho experiência em todos os ciclos do automóvel. Na produção, porque eu vivi a engenharia, o desenvolvimento de produto lá na montadora, a venda do veículo na rede de concessionárias, né? Falando com os clientes, independente do público, falava com todos eles. E agora estou há mais de 5 anos, né? Na Henkel há mais de 6 anos, há mais de 5 anos focada no pós-venda automotivo. E hoje no pós-venda automotivo, eu tenho hoje a parte estratégica, né? Eu tenho a parte operacional, eu tenho a oportunidade de falar com clientes em diferentes elos das cadeias, em diferentes segmentos. E eu falo que eu sou completamente apaixonada por esse segmento, esse setor, porque o pós-venda, ele tem uma magia, uma velocidade tão diferente, é algo surreal. Eu falo que é uma oportunidade muito grande da gente conseguir estar num segmento que a cada conversa, a cada conexão, a cada evento, você consegue desenvolver negócio. De certa forma, você segue se desafiando, Diana, porque você traz essa questão do desafio, né? Quer dizer, eu saí de um local que eu estava ali, né? Enfim, né, já há muitos anos, já estava, né, posicionado e vai para um desafio grande. Isso continua te movendo, quer dizer, numa nova área, e, como você diz, muito dinâmica. Muito dinâmica. O que eu percebo, que o desafio ele faz parte do negócio, porque o mercado ele está mudando e mudando muito rápido. Quando eu cheguei, eu enxergava a distribuição com um papel, com uma presença muito forte no mercado, e eu venho percebendo uma necessidade de comunicar melhor, de olhar para outros canais, de olhar para outras maneiras de fazer negócio.
E é Uhum. muito interessante, porque quando a gente viaja o Brasil todo, né, enfim, a gente acaba percebendo que cada região trabalha de um jeito. E que dá sim para pegar o que cada uma faz de melhor e trazer para a nossa realidade. Uhum. E eu não só vou como fábrica falar de tecnologia, mas eu também volto das minhas visitas com várias lições, né, Uhum. de ideias disruptivas, de maneira de fazer negócio que faça com que a gente possa acelerar e trazer mais resultado. Uhum, muito bom. Diana, você é uma pessoa bastante focada na questão de resultados, né? Eu vi ali na sua, né, consultando a sua biografia e lendo sobre isso, e vi muitos depoimentos de pessoas que trabalharam com você. A Diana é uma pessoa muito focada em resultado. Você remete isso a que características suas? Você trouxe várias aqui, né? Acho que tem essa coisa de estar sempre com a cabeça à frente, então tá buscando inovação, né? Tem a questão do comprometimento, enfim, o que que você acha que é importante trazer dessa sua trajetória, assim, para chegar nesse lugar que você está hoje? Imagina que assim, ser mulher no mercado automotivo já começa sendo desafiador, porque as pessoas têm em mente de que é um mercado predominantemente masculino, que os homens dominam, então já vem essa questão cultural. Uhum. Então imagina como você se destacar sendo mulher. Não tem outra hipótese. Você tem que mostrar que você entrega mais, que você faz mais, que você vai Uhum. além. Então, para mim, o resultado, ele nada mais é do que a maneira de mostrar o respeito que você merece. Então, quando você tem competência, quando você entrega resultados, quando você mostra que os seus projetos saem do papel, né? Isso tudo faz com que você ocupe o lugar que você merece. Então, eu acho que o resultado, ele é a maneira mais simples de conquistar respeito. Uhum. Ele é a maneira mais, eu acho que é a maneira mais fácil de começar qualquer dia, porque a gente pode analisar as coisas que deram certo, continuar fazendo, melhorar, e aquelas que não mudar Uhum. mais rápido. Então, eu diria para as mulheres que contra resultado não há nenhum preconceito. Não existe preconceito para quem entrega mais. Muito bom. Acho que um ponto importante que você trouxe na sua fala também é a questão da capacitação, né? Quer dizer, você Isso. tem toda essa questão de ter muita experiência prática, mas você também se capacitou continuamente ao longo dessa carreira, né? Então, isso também é importante para quem quer chegar num ponto como o ponto que a Diana está hoje, né? Sim, e hoje eu digo que se preparar não é, você não está fazendo nada mais, está fazendo sua Uhum. obrigação, porque se você está indo para o mercado, se você tá se apresentando, né, se você está buscando mais, você tem que ter preparo. Então, eu digo que assim, talvez no mercado que tenha muito desafio, né, por competência técnica e tudo mais, quanto mais preparo, melhor. E aí, quando eu falo de preparo, seja no nível de gestão, para buscar o melhor das pessoas, construir equipe de alta performance, você precisa de preparo, você precisa ter habilidades que não ensinam na universidade a ter habilidade comportamental, inteligência emocional. Isso realmente você tem que buscar e não só em atividades extracurriculares, mas sim também em atividades que te façam refletir mais, te façam buscar mais equilíbrio na vida, porque existem situações que você tem que ser muito rápido, ou talvez que você tenha que ser um pouco mais sensível do que Uhum. simplesmente decidir Objetivo, se né? vai ou não. Então, tem que ter bastante. E seguir seus instintos, né? Porque eu falo Uhum. que uma característica muito interessante das mulheres, isso não há quem discuta, é a sensibilidade, né? A gente consegue sentir além do que o que as pessoas falam, né? Eu já sentei para conversar, para ter conversas difíceis com pessoas, às vezes até parte da equipe e tudo mais, e a pessoa estava me falando uma coisa, mas eu não estava sentindo que aquilo era o que estava acontecendo. E eu falei, me fala a verdade, eu não estou sentindo que é isso. Mas como assim? Eu falei, eu tô achando que tá faltando alguma coisa. E aí a pessoa virou e falou, tá bom, vou te falar a verdade, é isso aqui que tá acontecendo. Então eu acho que também é acreditar no seu poder, na sua sensibilidade em se conectar com as pessoas, sabe? De verdade. Muito bom. Você vê uma mudança no segmento com a entrada de mais mulheres e como isso impacta o nosso ramo automotivo? Eu percebo um respeito maior, né? Então eu acho que a maioria das pessoas viveram muitos anos num ambiente que não se viam mulheres em cargos de Uhum. liderança. Agora eu percebo que, principalmente as novas gerações, né, elas aceitam muito bem essa presença, sabem que tem mulheres assim com muita capacidade de entregar.
Mas eu também percebo que a gente tem que sempre estar um passo à frente, né? E aí, quando eu falo estar um passo à frente, estava numa visita essa semana de uma mulher incrível, que é a Lilian Frison. Ela toca uma operação incrível de pós-venda automotivo. E ela me falou de uma participação que ela teve, ela ouviu uma frase e eu trouxe, né, essa frase. Porque para ser mulher na função que você está, no mercado que você atua, talvez você tenha, poxa, que respeitar muito mesmo essa pessoa, porque ela passou por provações que poucos homens passaram. Ela Uhum. teve que se provar, ela teve que entregar mais, né? Então, quando eu vejo uma mulher se destacando no mercado de pós-venda automotivo ou qualquer outro mercado que tenha uma predominância muito forte masculina, eu olho e falo, nossa, essa mulher é a mulher, né? Então, Uhum. eu fico muito feliz de encontrar pessoas ao longo da minha trajetória que se destacaram, que se destacam, que as pessoas respeitam, que dá prazer de ouvir, porque a visão, ela é diferente. É bem interessante isso. E essas visitas, essas conexões que eu consigo estabelecer com clientes, com parceiros, com, né, às vezes fornecedores, ela é bem rica. A gente consegue evoluir bastante com isso. O que ainda está faltando? O que você acha que a gente pode ainda tem à frente, almeja, assim, para realmente a mulher ter um posicionamento, uma valorização, um destaque nesse nosso mercado? E como é que até as empresas podem se estruturar para acelerar essa entrada e ascensão, né, das mulheres nesse ramo? Eu vou te contar um fato da minha carreira, que eu Uhum. acho que é o exemplo que eu gostaria que as outras mulheres seguissem. E gostaria também que os homens nos ajudassem. Quando eu cheguei na Henkel, estava sendo liderada por uma mulher e fui transferida para uma área que não tinha nenhuma mulher. Então eu cheguei no pós-venda automotivo já com o desafio de mudar esse cenário. Eu fui a primeira mulher da minha divisão e agradeço muito ao meu chefe que me deu essa oportunidade. Mas olha só que interessante, quando eu cheguei, as pessoas estranharam um pouco, né? Poxa, a única mulher numa divisão, né, Imagina. muito importante e tal. E, gente, como assim? Não tem nenhuma mulher. E aí eu chamei a minha equipe e falei, pessoal, eu quero trazer um tema para vocês. Eu me assustei quando eu não vi nenhuma mulher, porque eu sempre trabalhei com mulheres e mulheres competentes que entregaram resultados incríveis. Então, eu gostaria de comunicar que se houver uma vaga disponível, nós vamos fazer o processo seletivo. O nível de exigência vai continuar sendo o mesmo, mas se eu encontrar uma mulher com a capacidade técnica igual a de um homem no processo seletivo, eu sim vou dar preferência para uma mulher. Eu preciso ter mulher na minha equipe. Uhum. E aí o pessoal até olhou, né? Pensou, não dá para falar nada, né? Porque se ela é mulher, eu vou falar que não vou. E aí foi muito legal, porque minha equipe foi super aberta. E à medida que as vagas surgiram, eu exigi que tivessem mulheres no processo seletivo. O RH já tem esse direcional, então é uma empresa que hoje tem 38% em cargos de liderança. Então a Henkel valoriza a presença de mulheres, valoriza, tem programas de capacitação, é muito legal. E como eu tenho já esse suporte, eu acho que foi de encontro com o meu propósito, né? Uhum. Que é fazer a diferença, não só com o resultado, mas também contribuindo para que as mulheres tenham o reconhecimento de onde elas devem estar. E foi muito bacana, porque as entrevistas começaram. Eu obviamente, pedi para participar Uhum. principalmente da parte final, né, para que eu conseguisse analisar o que tinha de opção. Foi muito legal, porque ao final eu sempre tinha uma conversa nas entrevistas, talvez até um pouco diferente, dizendo o seguinte: eu sou mulher, você também. A gente sabe que é difícil conquistar o nosso espaço, mas o que você está disposta a fazer que você não fez até agora? Porque às vezes, para um próximo desafio, você tem que ser sincera e dizer o que você está disposto a fazer, e às vezes o que Uhum. você vai precisar de suporte. Eu sentia sempre que as conversas eram muito sinceras, sabe? Porque a mulher tem essa capacidade, né, a vulnerabilidade para a mulher
é uma oportunidade, né? Poxa, Uhum. eu vou mostrar para você que eu preciso de ajuda aqui, você vai me ajudar a chegar lá. Para o homem já é um pouco mais desafiador, né? A gente acompanha essa diferença. Verdade. E aí foi muito bom, porque eu consegui contratar mulheres muito, 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 muito profissionais, muito dedicadas. Hoje, tenho exemplos de sucesso que eu, nossa, teria que ficar aqui o dia inteiro para te contar. Tive a oportunidade de contratar mulheres para cargo de gestão, tive a oportunidade de desenvolver profissionais já muito capacitadas para o próximo nível. A última conquista foi uma coordenadora de vendas que foi abrir uma vaga para ser gestora num outro país. Ela passou pelo processo seletivo, foi aprovada, então tive a oportunidade de ajudar nessa transição de carreira com um feedback sincero. Olha, aqui está muito legal, aqui você tira de letra, aqui foca que você precisa entregar mais. Para o próximo desafio vai ser importante. Então, eu hoje tenho muito orgulho de ter transformado esse cenário, né, tendo até mais de 50% de mulheres no time. Agora está mais equilibrado. Uhum. E com isso, o recado que eu dou é justamente esse. Independente se você é homem ou mulher, faça questão de ter um processo seletivo que incluam homens e mulheres com experiências distintas, porque no fim do processo, se você identificar, pode ser homem ou mulher, não tô nem direcionando só para mulher, se você identificar que tem brilho no olho e Uhum. que essa pessoa vai fazer mais, que vai entregar mais e vai se desafiar mais, é a pessoa certa para o seu negócio. Muito bom. Vamos continuar falando de gestão, já que você tocou nesse assunto, né? Tá. Como é que é o seu estilo de gestão e o que que você acha que você imprime para a equipe? Hoje estão quantas pessoas aí sob a sua coordenação na Henkel? Então, no nível de. Eu tenho 4 gestores, né? São 3 cuidando do mercado no segmento de distribuição, no aftermarket, e tem uma gestora direcionada para montadora, projetos estratégicos, né? Dos 4 gestores, eles têm equipe de vendas, então é uma equipe robusta, mas uma coisa que eu acho que é diferente do que eu vejo é que o gestor ele tem que ter a parte estratégica, ele tem que comunicar, tem que direcionar. Não pode deixar de dar suporte nas atividades operacionais, porque Uhum. às vezes é o detalhezinho de uma região que pode comprometer o resultado, se é uma região importante, se é um cliente importante. Mas, acima de qualquer coisa, estar próximo. Porque um pilar que compromete muito, às vezes, até o seu desempenho, é a gestão de pessoas, é a questão mesmo de cuidar, do cuidado, né? Então, o estar perto, estar junto, é diferente quando você recebe uma demanda e sente a carga de ter que executar sozinho. Então, uma coisa que eu sempre falo, e se alguém da minha equipe estiver ouvindo, vai relembrar, Uhum. a demanda é essa, mas eu estou com você. Então, se der certo, tá tudo bem, vencemos. Uhum. Se algo não estiver dando certo, me avisa e a gente corrige rápido. Porque falhar é uma opção, né? Somos seres humanos e eu sempre falo que falhar é algo que faz parte do processo, né? Uhum. Se não estivermos prontos para mudar a rota, aí é realmente um desafio. Então, eu acho que a questão de estar próximo é um diferencial. Sou muito curiosa. Então, às vezes, vem um tema que pode parecer pouco relevante. Eu falo, me fala mais sobre isso. Mas por que chegou nesse ponto? E o que você acha? Eu sempre penso que não dá para não ter 100% do contexto e dar um veredito para uma situação. Então, eu sempre pergunto, o que você faria no meu lugar? Porque o que você faria faz com que a gente saia um pouco da posição que a gente está e coloque nos sapatos da outra pessoa que está lá na região, que está no campo, que Uhum. está, de repente, com uma pressão diferente, sabe? De resolver o problema. Então, eu diria que o meu estilo de liderança é um estilo, óbvio, com a estratégia direcionada, mas dando suporte operacional, ouvindo e valorizando muito o ponto de vista de quem está lá na ponta, lidando com o problema, sabe? Muito bom. Você falou bastante dessa questão de relacionamentos, né, ao longo da sua trajetória, como eles foram importantes, mais do que relacionamentos, conexões, né, com Sim. as pessoas
que passaram pela sua carreira profissional, enfim. Você trouxe também essa questão da mulher, das mulheres que passaram pela sua vida profissional, e acho isso muito importante, desmistificar essa coisa da competitividade entre as mulheres, né? Sim. Acho que cada uma que passou e as que estão com você hoje sob a sua coordenação é uma relação de contribuição, né? De Sim. valorização e de crescimento mútuo, né? Acho que é importante a gente reforçar esse lado também, né? E também pensar que é um caminho que a gente está Desbravando, assim, né? desbravando. É um Abrindo. caminho. Eu diria que não estamos. é, a gente não está no melhor contexto, assim, né? A gente Uhum. ainda precisa romper algumas barreiras, né? Algumas mulheres em algumas empresas, algumas situações, passam por dificuldades talvez até maiores do que a minha. Eu não posso dizer que eu sofro porque eu sou mulher no setor automotivo. Segmento. Não, eu não posso dizer, não vou ser injusta. Eu encontrei muito apoio com a empresa que eu trabalho, valoriza muito, parceiros. A cada dia que passa, eu percebo que a gente vem mudando esse cenário, sabe? E Uhum. tudo isso, como eu te falei, por competência, não é por questão de gênero. Uhum. E um ponto interessante é que a gente também não pode se vitimizar. Então, mulher, saiba que se um homem comete um erro, ele se enganou. Uhum. Normal, todo mundo aceita. Se uma mulher comete um erro, as pessoas podem já pensar, poxa, será que ela não entende do que ela está Talvez ela não tenha tanta falando? competência para estar nesse lugar, né? Então, a preparação, ela é fundamental. Resiliência e até um pouco de resistência, sabe? Você tem que ser um pouco a mais, você tem que estar um passo à frente. E a gente tem essa capacidade, né? Eu até falo que, assim, mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, então, entra no carro, tá indo para uma demanda nova, pesquisa, né? Escuta debate, escuta opinião diferente da sua, porque ouvir a opinião diferente da sua te prepara melhor para reagir, né, de acordo com a necessidade. Então, eu sempre diria para se preparar e tá tudo bem, Uhum. porque você precisa estar bem com você. E o julgamento do outro é função dele, não é sua. Você não pode se julgar, Uhum. né? Você tem que valorizar todo o seu esforço, o que você é capaz de fazer. Então, eu diria para as mulheres se prepararem e ocuparem o lugar que elas querem ocupar, né? Porque 100% preparado ninguém está. Nunca. Você tocou num ponto, acho bem importante também, que é a questão dos múltiplos papéis da mulher, que Sim. inclusive preparam as mulheres para desempenhar muito bem no mercado profissional, porque você tem esse olhar muito amplo e ao mesmo tempo consegue ver ali as especificidades do negócio. Como é que você faz na sua vida pessoal para coordenar todos esses papéis da Diana, que eu acho que é um grande desafio para todas as mulheres que também estão nos Sim. acompanhando, né? Rita, eu diria que já foi mais difícil, porque eu sou mãe, né? Eu sou mãe da Uhum. Isa. Hoje ela tem 24 anos, então eu já passei por fases bem difíceis. Uhum. Então, eu confesso que quando alguém fala, mas você faz tudo, ninguém faz tudo. A gente escolhe onde a gente não pode errar. Então, tem horas que tem que entregar mais e fazer mais no trabalho, e sim, não participar de um evento social ou de uma reunião com a família, faz parte. Mas também essa questão de saber o que priorizar, né? Então, se é um momento importante para sua família, antecipe a demanda do trabalho, se organize para não estar lá, porque a sua família precisa de você. Então, eu sempre falo que se você tem vários pratinhos e se correr o risco de derrubar um deles, escolha qual que você vai derrubar. Escolha. Não dá para idealizar que a gente vai carregar sempre todos bonitinhos, equilibrados, né? Mas É quem isso que você carrega? falou. Quem carrega? Eu Exato. não conheço ninguém que carrega todos os Uhum. pratinhos de maneira impecável. Nem homens, mulheres, crianças, não Não é conheço. possível. Não é possível. Então, por que não? E uma pergunta: quando alguém fica doente? E essa pessoa tem que sair de todos esses papéis e cuidar da sua saúde. Então, isso a gente não arruma tempo? Uhum. Então, eu diria que a gente precisa sim ter as prioridades claras. Família, ela é um combustível para a gente fazer mais, fazer melhor, né? Então, hoje eu sempre gosto de dizer que o que me fez buscar mais, fazer melhor, o meu maior incentivo na minha vida é minha filha. Porque eu sempre quis oferecer para ela algo melhor e sempre quis dar o exemplo para que ela também fizesse o mesmo. Porque não adianta chegar em casa e falar, filha, quero que você tenha independência, seja uma profissional de sucesso, você não é. Então, eu diria o seguinte, principalmente para a mulher que tem filho, faz o seu melhor, porque o seu filho não vai fazer exatamente o que você está pedindo para ele dizer, mas ele te vendo
acordar cedo, cuidando de você, cuidando do seu corpo, né, da sua carreira, cuidando, né, de tudo, para tudo ficar bem, ele está aprendendo e está levando um valor que não vão ensinar na universidade, que não vão ensinar no estágio. Porque isso a gente tem que trazer de casa, sabe? E eu tive isso. Então, a minha família é uma família de gente que sempre trabalhou, que sempre foi muito responsável. Então, eu trouxe isso né, da minha essência Uhum. e quero e continuar trazendo isso para minha filha. Eu sempre falo, né? Trabalho para mim é um valor. Então, eu sei que o trabalho é difícil, que as coisas não saem 100% do tempo do jeito que a gente quer, mas quando a gente está ali entregando o melhor, a gente tende a receber o melhor, né? Então, o meu recado é esse: não dá para fazer tudo, mas dá para priorizar e dá para ter um plano que vai ser de sucesso, com certeza. Muito bom. Você tem uma rotina de autocuidado, Diana? Tem alguma coisa que você faz para realmente estar plena em todos esses papéis? Olha, eu tento. Às vezes eu entrego tudo que eu planejo, às vezes, como eu te falei, eu tenho que readequar a agenda. Então, imagina, tem semanas que eu viajo na segunda, às vezes voltam na quinta ou na sexta. Uhum. E aí a pergunta é: fiz exercício? Depende, né? Mas eu tenho, acho que a gente tem recurso hoje para fazer, né? Então, eu tento buscar praticar algo, né? Nem que seja uma caminhada em algum momento, final do dia, para tirar um pouco, né, o peso da Voltar mais agenda. centrada né, É, até pro trabalho mesmo. porque tem dias que você olha a agenda e fala: meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque alguma coisa ali tende, se uma atrasar, atrasa todas as outras, né? Você Uhum. fica sempre com essa sensação. Mas as coisas fluem quando você também está focado e entregando o seu melhor, as coisas sempre fecham, né? Então, eu recomendo que as pessoas, eu pelo menos funciono muito bem quando eu estou não só com a minha atividade física em dia, mas também com a minha atividade espiritual. Então, eu acho que se sentir bem, se sentir conectada, né, com o que você acredita, isso não é sobre religião, isso é sobre energia, sobre espiritualidade, independente da sua religião, você se conectar com o que te traz uma energia boa, acho que é bem importante também. Muito bom. Bom, a Diana trouxe aqui pra gente uma trajetória muito linda. Eu tenho certeza que tá todo mundo muito inspirado. E queria dizer que a Diana tem um impacto muito grande nesse segmento, mas também tem uma história linda que é da filha, que acabou ficando no segmento, né? Então, Foi. como é que é isso, Diana? Você falou de como você, né, pretendeu durante toda a sua vida impactá-la, né, influenciá-la, e hoje ela também está no setor automotivo, né? Olha, mas isso não foi planejado. A minha filha, ela é bem diferente, assim, de mim. Eu diria que ela tem talentos, ela canta, inclusive. É, e ela queria buscar algo assim, né, focado em comunicação, fez rádio e TV, comunicação social, e teve estágios, em diferentes setores, né? Ela trabalhou numa rede de concessionárias, ela trabalhou numa grande rede de shopping center. Então, ela conseguiu, na carreira dela, ela teve experiências distintas para realmente experimentar, né? Então, concessionária, rede de shopping center e rádio. Com esses estágios, ela teve seu primeiro desafio, né, foi efetivada numa rádio, numa importante rádio, e teve uma experiência muito bacana. Gostava muito do que fazia e tal, mas foi muito curioso o que aconteceu. No último ano, ela me disse: mãe, essa área de marketing é muito legal, né? Dinâmico, a gente fala com pessoas, aí tem projetos, e nossa, é diferente, né? Eu falei: é muito legal. E eu sou formada em marketing, né? Eu realmente Uhum. gosto muito. E aí ela falou: poxa, tô vendo uma oportunidade de trabalhar para uma rede de concessionárias cuidando do marketing. Eu falei: nossa, eu não posso falar nada, né? Porque concessionária. Ela falou: sim, então, poxa, vou topar esse desafio. E hoje ela trabalha com marketing, cuida de duas marcas de uma importante rede de concessionária. E é interessante porque ela vive num mundo que, poxa, eu não posso nem, que era a minha casa, né? Uhum. Então, que é muito, muito tranquilo, que é um ambiente para mim muito familiar, né? E aí quando ela traz, né, nas nossas conversas as demandas que estão acontecendo no trabalho, eu acho incrível, porque eu sei como funciona e a gente consegue ter essa troca, né? E aí eu falo: poxa, isso aqui é difícil, o que que você vai fazer? Tem coisas que eu não dou opinião, até porque tem coisas que eu realmente Uhum. acho que ela vai fazer melhor que eu.
E tem coisas que ela fala e eu falo, isso é tranquilo, isso aconteceu comigo em tal situação. Então, é tão bacana quando você percebe que essa troca, né, sendo a minha filha ou não, qualquer outra pessoa do segmento, é tão gostoso quando a gente pode contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento profissional, mas que também carrega a possibilidade de muito sucesso na vida pessoal, né? Conquista, sonho, isso é muito bacana. De uma certa forma, é a continuidade também do legado, né? Quer dizer, toda a Exatamente. contribuição que você já prestou para esse segmento continua, ela também hoje, né, está É, contribuindo. Muito legal, vai ser muito motivo de bom. muito orgulho, né? Bom, Diana, a gente poderia ficar aqui muito tempo, infelizmente está se esgotando o nosso tempo aqui no programa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para as mulheres que estão nos acompanhando nesse segmento, né? Enfim, passando por muitos desses desafios que você já superou hoje. O que eu posso dizer para você, mulher, que está nesse segmento e que quer uma posição de destaque? Primeiro ponto, se prepare e entregue. Faça o seu melhor. Se você tiver bons resultados, não haverá nenhum desafio com relação a gênero, não haverá nenhum desafio para lidar com relação a essas barreiras que aparentemente estão no nosso dia a dia, porque se o seu foco é resultado, as coisas vão fluir. Contra números, não há discussão. E essa questão de se preparar mesmo, né? E quando eu falo se preparar, eu não estou nem falando da graduação, eu não estou falando necessariamente de uma característica técnica, porque isso faz parte do negócio. Eu falo de se preparar até com inteligência emocional, sabe? Porque o que diferencia muitas mulheres lá na ponta, na discussão com o cliente, às vezes é a sensibilidade, às vezes é o se colocar no lugar do outro, às vezes é perguntar, porque o que o profissional com muita bagagem normalmente faz é chegar lá na ponta e dizer: eu trouxe a solução. Quando o que o cliente quer, na verdade, é ser ouvido. Então, eu acho que essa escuta ativa, essa questão de identificar a dor, a necessidade do outro, a de construir junto, porque você também não precisa levar todas as soluções. No primeiro momento, você pode construir junto soluções, você pode construir relacionamentos duradouros, relacionamentos de verdade. Porque eu acho que é isso que está faltando, sabe? Há muitas marcas, muitas soluções, muitas ofertas, mas o que será que as pessoas precisam, né? No fim do dia, o entregar a sua sensibilidade, entregar as suas possibilidades e construir junto com o outro, a gente acaba resumindo que a gente tira o muro e a gente constrói uma ponte. E o sucesso do outro vai ser o seu sucesso, com certeza. Gente, tenho duas palavras, que delícia. Que bom. Muito obrigada, eu queria agradecer. A gente vai ter que finalizar o nosso programa aqui, mas eu queria agradecer muito a presença da Diana. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou vai sair com várias ideias ressoando aqui. Tem muita coisa para a gente seguir pensando aqui no nosso posicionamento, na nossa profissão enquanto mulher, né? Tem muita coisa para a gente pensar, aplicar. Então, agradeço muito por toda a contribuição. Diana, Muito foi um prazer, obrigada. viu? O prazer é meu.